Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Circunferência é o conjunto de pontos de um plano que possui a mesma distância de um ponto desse plano, chamado de centro da circunferência, e simbolizado pela letra O, O de centro. Vamos lá, temos um conjunto de pontos, todos os pontos, conjunto de pontos, que está à mesma distância de um centro chamado O, que é o centro da circunferência. Vou colocar dois pontos como exemplo. Os dois pontos azuis estão em distâncias diferentes dos outros pontos do conjunto pontilhado. Então, eles não pertencem à circunferência. Outros dois pontos também têm distâncias diferentes dos pontos pontilhados. Ou seja, esses dois pontos azuis também não pertencem à circunferência. Como que ele falou que a circunferência é um conjunto de pontos, e esses pontos podem estar tão perto um do outro que formam uma linha. Essa linha circular, chamada de circunferência. Qualquer ponto dessa linha está à mesma distância do centro da circunferência, e chamamos de centro O. Temos o centro da circunferência. Pegar um ponto que pertence à circunferência, chamar esse ponto de B. A distância entre o ponto B e o centro da circunferência recebe um nome, chamado de raio. Então, o raio é a distância entre o centro da circunferência e um ponto que pertence a essa circunferência. Se eu pegar um outro ponto que pertence à circunferência, tem a mesma distância do centro. Então, o raio é o mesmo. Um outro ponto que pertence à circunferência, a distância entre ele e o centro é o raio. Um outro ponto chamado de A, até o centro da circunferência, é um outro raio. Ou seja, todos os raios de uma mesma circunferência são iguais. Então, o raio é a distância do centro da circunferência até um ponto que pertence a esta circunferência, que são todos os pontos que pertencem ao contorno dela, a linha da circunferência. Essa circunferência vamos chamar de alfa, uma letra grega, podia ser beta, gama. Nós vamos dar o nome a essa circunferência de alfa. Tenho dois pontos, A e B, que pertencem a esta circunferência alfa. Se eu traçar um segmento de reta, saindo de A, passando pelo centro e chegando em B, eu tenho o meu diâmetro da circunferência, que eu vou representar pela letra D. Então, o diâmetro da circunferência é 2 vezes o raio. Então, se o raio for 10, o diâmetro da circunferência é 20. Então, ó, é o centro da circunferência alfa. O segmento AB é o diâmetro da circunferência alfa, ou representado pela letra D. OA é o raio da circunferência alfa, também representado pela letra R, raio da circunferência alfa. C, nós vamos falar que é o comprimento da circunferência alfa. Então, se eu sair do ponto B, contornar toda a circunferência passando por A até chegar em B novamente, eu tenho o comprimento da circunferência alfa, que seria a mesma coisa do perímetro da circunferência. Fala que círculo é o conjunto dos pontos de um plano cuja distância até o ponto dado desse plano, centro O, é igual ou menor à distância não nula dada. Ou seja, eu tenho todo o interior da circunferência, então o conjunto de pontos que está dentro
daquela linha chamada circunferência, todos esses pontos até chegar no centro formam essa superfície. E tem aqui o contorno, que é a minha circunferência. Então, a minha circunferência, com toda a sua região interna, todos os pontos dentro dessa circunferência, mais os pontos que pertencem à circunferência, é chamada de círculo. Então, o círculo é toda a região interna da circunferência, mais os pontos que pertencem à circunferência. Muito obrigado e até a próxima aula.